Voltei. A gente vai falar agora do povoamento escasso que nós temos na China, né? Basicamente, como que essa população é distribuída nesse território imenso. O primeiro ponto que a gente tem que ter aqui é que essa distribuição espacial é bastante irregular. Por que é muito irregular? Por conta de características naturais e pelas áreas de desenvolvimento econômico. Nós temos algumas regiões na China que crescem muito economicamente e atraem muitas pessoas para essas regiões, justamente porque são pessoas que querem trabalhar nessas regiões, veem nessas regiões como um espaço importante para o trabalho. Né? Então, nós são as áreas mais ocupadas, né, pela população chinesa, são as áreas de maior desenvolvimento econômico e também são as áreas que possuem melhores características naturais. Por quê? Porque nós temos algumas porções do território que possuem muitas elevações e também possuem desertos. E você não consegue viver em uma região muito montanhosa, não com a qualidade de vida que você gostaria, e também é mais difícil de se ocupar, e também é difícil ocupar um deserto. Então as pessoas acabam se concentrando na porção mais oriental, sudeste ali da China, que a gente vai ver daqui a pouco o mapinha, por conta de acesso a essas áreas de maior desenvolvimento econômico e por conta de uma configuração natural melhor. Olha como a geografia se integra. Não tem como você entender isso apenas por um viés. Você tem que relacionar a perspectiva econômica com a perspectiva natural, com a perspectiva física. Beleza? Aqui. Esse mapa é de extrema importância, porque ele mostra as regiões que estão mais ocupadas na China. Beleza? Conforme o círculo vai aumentando, é a maior concentração de pessoas, é a maior presença de pessoas. E quanto mais perto... Eita, agora voltou. Quanto mais perto do marrom, maior é a densidade demográfica. Professor, o que é densidade demográfica mesmo? É a distribuição da população total de uma porção do espaço por esse espaço. Beleza? É quantas pessoas eu tenho distribuídas por um espaço X. Beleza? Então isso é densidade demográfica. E a gente percebe que a maior parte das pessoas está onde? Majoritariamente aqui, ó, nessa porçãozinha, e pegando um pouquinho aqui da Manchúria, né? Essa região aqui é chamada de região da Manchúria. Beleza? Enquanto que para cá, ó, a densidade demográfica, ou seja, a distribuição dessa população é muito, muito, muito baixa. Por quê? Porque nós temos regiões aqui com uma altimetria muito alta, inclusive com alguns dobramentos modernos nessa região, tá? Próximo aqui do Tibete. Temos desertos, o deserto de Gobi fica exatamente nessa região, beleza? O deserto de Taklamakan também fica aqui. Tá? Então são regiões que são mais difíceis de serem ocupadas. Então esse mapa aqui, inclusive é do livro de vocês, mostra muito bem qual é a porção do território chinês que mais concentra essas pessoas. Então nós temos uma população de quase 1,4 bilhão de pessoas que estão concentradas apenas nessas, tá? Porque são cidades muito grandes, nessas porções do território. Beleza? Enquanto que o restante, basicamente, não é ocupado por ninguém. Ou tem algumas etnias, né, umas minorias étnicas, porque a China também tem dezenas de minorias étnicas, né, ocupando essas regiões. Tá? Mas ainda assim é um número muito reduzido. Vamos voltar para o nosso slide. Áreas de maior desenvolvimento. Áreas de maior desenvolvimento econômico possuem maior concentração de pessoas. Obviamente, as regiões que oferecem melhores serviços, melhores qualidades de vida e melhores oportunidades de emprego, nessas regiões que possuem maior concentração de pessoas. Grandes cidades e ZEs. Que regiões são essas? Né? Que regiões são essas que concentram mais pessoas? Que regiões são essas que apresentam maior desenvolvimento econômico? São as grandes cidades e as ZEs. Professor, mas o que são as ZEs? Zonas de economias especiais, tá? Ou zonas econômicas especiais, ou zonas econômicas de exportação. Esse nome pode variar, beleza? Mas vamos colocar aqui como zonas econômicas especiais, tá? Tá escrito espaciais, mas tá errado, tá? É especiais. Por que
são especiais. Por quê? Porque tem toda uma estrutura diferenciada ali, né, que a gente tem regiões que de fato adotam políticas de mercado, políticas capitalistas dentro de um Estado socialista. A gente vai falar melhor disso quando a gente chegar na parte econômica da China, tudo bem? E que também representam, né, trazem consigo todas as contradições e as injustiças do capitalismo. Mas vamos falar disso daí na parte econômica nas próximas aulas, tá? E essas regiões estão localizadas em áreas de melhores condições naturais, né? Então essas cidades estão alocadas, assim como a gente já viu aqui em cima, nas regiões que possuem melhores condições naturais, ou seja, o clima mais propício, a vegetação é mais interessante, né? O solo é mais interessante, né? É uma região mais plana, não tem tantas variações de relevo, tá? Então é uma região mais tranquila de se ocupar. Show? Outras áreas, como já falei para vocês, possuem desertos e montanhas, o que dificulta o povoamento, tá? As maiores concentrações populacionais estão no leste do território, aqui, ó, exatamente nessa região que a gente acabou de ver no nosso mapinha. E essa região também apresenta vastas planícies férteis. Essa região é que possui as planícies mais férteis, óbvio isso, né, gente? Porque se em uma porção nós temos uma altitude muito alta, né? Uma altitude muito alta fica engraçado, mas é isso mesmo, né? Nós temos relevos, né, que dificultam essa ocupação, também é uma região que também é complicada de se plantar, né? Em deserto, bom, deserto é deserto. Não é o melhor lugar que você vai pensar para se plantar qualquer tipo de espécie vegetal, tá? Então, essa região que é mais ocupada, ela é mais plana, tem um relevo mais tranquilão, tem um clima mais tranquilão e é também a região mais fértil da China, tá? Envolvidas por climas temperados, subtropicais. A China, como ela é muito gigante, ela tem vários estratos com vários climas diferentes. Essa região que eu tanto mostro para vocês é uma região envolvida por climas temperados e por climas subtropicais, que inclusive possuem verões extremamente quentes. Tá? A influência do clima de monções, a gente vai ver também nas próximas aulas. Na verdade, monções a gente já viu nas aulas anteriores sobre o continente asiático como um todo. Então voltem lá se vocês quiserem entender melhor sobre essa questão, né? E como que esse clima de monções ele influencia nessas regiões, tá bom? E quando a gente pensa em monções, a gente pensa em grande parte na China, mas não só, mas principalmente na China, tá? Então tem um clima, né, características climáticas mais interessantes. Como é um país imenso, também é um país de várias latitudes. E a gente já viu que conforme a latitude aumenta, mais frio é, por conta da maior inclinação e maior dificuldade de penetração, de radiação, melhor dizendo, dos raios solares. Beleza? São regiões que possuem maiores concentrações industriais, já falei sobre isso. A densidade demográfica supera os 200 habitantes por quilômetro quadrado, isso é muito alto, tá? Só para vocês terem uma ideia, o Brasil também é um país com uma distribuição da população muito desigual, muito irregular. A densidade demográfica brasileira gira na casa dos 22, 24 habitantes por quilômetro quadrado. Essas regiões superam os 200 habitantes por quilômetro quadrado, atingindo inclusive 1.000 habitantes por quilômetro quadrado em algumas situações específicas. Então é gente pra caramba, é muita gente. Numa cidadezinha pequena ali da China você tem milhões de pessoas, tá? Então é gente pra caraca, beleza? Continuando aqui, as regiões montanhosas do deserto de Taklamakan, a oeste, do deserto de Gobi ao norte, apresentam pequena ocupação humana, como a gente já viu, né? Densidades demográficas inferiores a 1 habitante por quilômetro quadrado. Então percebam a diferença. Enquanto nós temos regiões que ultrapassam os 200 habitantes por quilômetro quadrado, nós temos outras que possuem densidades demográficas abaixo de 1 habitante por quilômetro quadrado, que estão basicamente aqui no deserto de dá um tempo pro gago. Deserto de Taklamakan
e o deserto de Gobi, que fica mais ou menos aqui. Saca só. Esse aqui é o quadro natural da China, tá? Então a gente percebe o quê? Que nessas regiões aqui, ó, são regiões o quê? De planaltos. Nessa região aqui é uma região de deserto. Aqui a gente tem alguns planaltos que até são ocupados por pessoas, porque não são planaltos tão altos assim, beleza? Agora, a partir dessa região, são planaltos e formações geomorfológicas muito significativas e que vão sim impactar nessa ocupação do território. Aqui a gente tem o Himalaia, que é formado a partir do encontro da placa tectônica indiana com a placa tectônica euroasiática, né? E como a gente sabe, encontro de placas tectônicas, temos formação de dobramentos modernos, que são as estruturas de relevo mais altas que existem no planeta, tá? Montanhas são dobramentos modernos, beleza? E as montanhas são as formas de relevo mais altas que existem no mundo, beleza? Então, que são marcas de regiões tectonicamente instáveis, ou seja, são regiões que têm muitos terremotos. Então, além de serem regiões com relevo muito significativo, que dificulta a ocupação, também são regiões tectonicamente instáveis, ou seja, tem muitos terremotos que também dificulta a ocupação desses espaços, beleza? E aqui nós temos uma grande área de desertos que pega tanto o deserto de Taklamakan como o deserto de Gobi, tá? Então dá para a gente fazer essa comparação entre o quadro natural chinês com a ocupação desse território, beleza? E a gente percebe a influência da questão física nesse processo de ocupação. Tudo bem, gente? Voltando aqui, do grande império ao socialismo, a gente vai entender o que aconteceu, né, para a China sair de um império de dinastias até um Estado socialista, tá? E para isso, a gente tem que ter muito bem estabelecido na nossa cabeça que durante o século XIX, o século do imperialismo, a China foi dominada e explorada por diversos países capitalistas. E aí, gente, um ponto. Quando eu falo que ela foi explorada, eu quero dizer que ela foi muito explorada. Inclusive lá na China, a população comenta essa época como a época da humilhação, né? Como período de humilhação. Por exemplo, nós tivemos a Inglaterra, o Império Britânico, chegando na China e forçando a China a abrir os seus mercados. A China não queria abrir os seus mercados. Por quê? Porque a China tinha um grande império na Ásia e ela estava vendo o continente africano sendo dilacerado pelos europeus. O Império Britânico fez campos de concentração no Egito, por exemplo. Então, era um cenário de imperialismo extremamente cruel, que só focava em extrair o máximo dessas regiões e mandar para os mercados europeus e norte-americanos, principalmente os europeus. E do outro lado nós tínhamos um rapaz chamado Japão, que o Japão foi uma das potências imperialistas mais complicadas dessa época. O Japão criou um grande império dominando territórios ali da Ásia. Então, de um lado, a China tinha a Europa, conquistando o continente africano e querendo conquistar o máximo de territórios possíveis na África e na Ásia. E do outro lado, você tinha o Japão querendo conquistar a Ásia inteira. Isso incluía a China. E conquistar da forma mais cruel possível, tá? O imperialismo não foi uma questão que os países chegavam nos outros e falavam: podemos fazer relações comerciais? Eu posso dominar vocês numa boa? Não. O processo de conquista desses territórios, desses países, era algo extremamente cruel. Uma marca na história da humanidade. Guiado pelos países europeus, pelo Japão e pelos Estados Unidos. Tudo bem? Então a China, percebendo esse cenário internacional, ela fala: eu vou me fechar, tá maluco? Vou botar a cara pra quê, mané? Olha só o que tá acontecendo. Não, tá louco, vou me fechar aqui, ficar só com os meus. O que acontece? Os europeus começam a penetrar na Ásia e começam a conquistar alguns países
que faziam parte do Império Chinês. E o Império Chinês ele era estruturado obrigatoriamente, ele dependia dos impostos que eram pagos por esses países. E a partir do momento que ele começa a perder esses, como que eu posso dizer, esses pontos de sustentação do Império, ele começa a ficar fraco. O Império Britânico entra na China, força a China a abrir seus mercados. E como que ele força? Com guerra. E qual dos primeiros produtos que os ingleses vendem para os chineses? Ópio. Ópio é uma droga que vicia de um jeito que a pessoa fica extremamente dependente daquela droga e não faz mais nada. O governo, o império naquela época chinês, tenta impedir a venda de ópio dentro do seu território. A Inglaterra diz, nananina não. Nananina não, China. Deixa eu passar a moto. Passou. A Inglaterra olha para a China e fala, não, quem está vendendo a droga sou eu. E eu quero continuar ganhando os meus lucros, mesmo que isso signifique viciar e matar a sua população. Essa é a Inglaterra desse momento. E, de certa forma, continua sendo até hoje, tá? Então, a China ela é forçada a abrir os seus mercados para que a Inglaterra, o Império Britânico, conseguisse vender ópio para a população chinesa, além de tantos outros produtos. Então não foi uma abertura amigável porque a China quis. Não, a China foi humilhada, massacrada e teve grande parte da sua população morta por todos os países imperialistas, que hoje nós entendemos como países desenvolvidos ou países de centro do capitalismo. E não foi só o Império Britânico que entrou na China. O Império Alemão entrou na China, o Império Francês entrou na China, o italiano entrou na China, o japonês entrou na China, o norte-americano entrou na China. Então a China ela estava basicamente dominada pelas potências imperialistas, capitalistas. Imperialismo e capitalismo é a mesma coisa, tá? Imperialismo é a faceta, né, mais extremada do capitalismo. Não é uma coisa fora do capitalismo, não. O imperialismo faz parte do capitalismo. Então, a China é explorada por esses países ao máximo, ao ponto que o império chinês naquele momento, a dinastia que estava no poder naquele momento, não tem quase nenhum controle mais das decisões que eram tomadas para o território chinês. Tudo bem, gente? Eu vou parar aqui para voltarmos a essa conversa na parte 3. Tranquilo? Até daqui a pouco.